Pois é, já temos um nome para 2026 para bater de frente com o Lula. Um nome forte e muito forte, não é Bolsonaro. Eu estou falando de um governador de estado muito bem avaliado que já lançou o seu nome como pré-candidato à presidência. Já falou, eu vou concorrer. Pois é, eu estou falando do governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. Olha só, matéria da Veja para vocês. Ronaldo Caiado sai na frente como o primeiro a desafiar Lula em 2026. O governador se lança como candidato à presidência, mas falta combinar isso com muita gente, a começar com o partido dele. Pois é, o Caiado está no União Brasil. União Brasil hoje é base do Lula. O Caiado falou que vai ser candidato a presidente. Um dos caciques do partido hoje é ministro do Lula e falou, não é bem assim. O partido não bateu o martelo ainda, não falou nada que Caiado vai ser candidato a presidente. Só que isso aqui tem uma estratégia. O Caiado está muito, mas muito bem avaliado. Hoje o estado de Goiás já vem vencendo Santa Catarina e sendo considerado um dos estados mais de direita do Brasil. Goiânia já é considerada a capital mais à direita do Brasil. E isso se deve à atuação do Ronaldo Caiado, que já está no seu segundo mandato. Caiado apresentou números super satisfatórios. A economia de Goiás cresceu, a segurança de Goiás teve um índice de 80% de redução de crimes violentos, como, por exemplo, latrocínios. Roubos de caminhonete, que era uma coisa frequente, normal em Goiás, acabou. Lá em Goiás, o policial tem vez e bandido não se cria. E isso é uma vitrine gigantesca. E a estratégia vem junto também. Afinal, eu sou o primeiro a dizer eu quero enfrentar Lula. Ou seja, essa sinalização do Caiado é muito forte ao dizer eu vou enfrentar o Lula. Então o Caiado mandou uma sinalização de que ele está preparado para a missão. Acontece que o partido não quer. O Caiado não está preocupando com isso mais. Hoje, N partidos vão querer o Caiado, porque sabem que o Caiado é um nome muito forte. Outro ponto, Caiado não está arraigado ali a bandeira bolsonarista, o 8 de janeiro, para o Supremo Tribunal Federal tentar vinculá-lo ou ligá-lo ao 8 de janeiro, torná-lo inelegível. E o Caiado aposta com isso. Até porque ele, como governador do estado de Goiás, o Supremo Tribunal Federal caçar uma briga tão grande com o estado inteiro seria algo meio, vamos dizer assim, não republicano, antidemocrático. Daria briga porque o povo de Goiás não é tão tranquilo assim. Enfim, a gente vai acompanhar cada detalhe, mas já tem aí um candidato e, se preciso for, meu apoio está garantido. Eu, como bom goiano, orgulho do meu Goiás, digo para vocês uma coisa. Para mim, eu sentiria muito orgulho em ver um candidato goiano disputando as eleições e com um nome forte como o Caiado. Teria meu apoio. Com toda certeza, teria o meu voto. Agora, vamos acompanhar daqui até lá, né? Ainda tem 2 anos aí pela frente, a gente vai estar acompanhando, mas gostei da coragem, gosto da postura, tá? E você? Apoiaria o Caiado ou acha que o Caiado não tem um perfil? Eu, na minha visão, tenho um bom perfil. Bolsonaro, eu já falei para vocês que tem uma estratégia para 2026, foi o último editorial que eu fiz. Mas pode acontecer do Bolsonaro, no final, não ter essa estratégia com êxito, e ele vai ter que apoiar alguém. E aí o Caiado é um nome forte, né? Convenhamos que o Caiado é um nome bem forte em relação a isso. Vamos lá. Outra questão que eu preciso falar com vocês é sobre uma live que o Bolsonaro fez com um influencer português. Na verdade, ele é um jornalista português, é o Sérgio Tavares. Ele fez uma entrevista com o Bolsonaro e olha só a força política que Bolsonaro tem. Bolsonaro teve condições de colocar um canal português com mais de 100 mil seguidores ao vivo, online, simultâneos. Ou seja, o povo vai onde o Bolsonaro está. Acontece que essa live foi uma espécie de declaração de guerra fria, se é que a gente pode dizer assim. Nessa live, o Bolsonaro falou coisas que não agradou o sistema e muita gente já teme em retaliação. Presta atenção. Matéria do jornal Metrópolis. Em entrevista a canal português, Bolsonaro ataca o STF, Lula e máscaras. Ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com um comunicador português sobre a percepção dele em relação
desde a eleição de Lula, em relação ao Brasil desde a eleição de Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu nesse sábado uma entrevista ao comunicador português Sérgio Tavares. Na conversa, Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e fez comentários sobre a pandemia da Covid-19. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. A justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E, depois, o STF, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam para eleger Lula a qualquer preço. Acabaram as eleições e ninguém entende como Lula da Silva ganhou as eleições, foi o que afirmou o ex-presidente. A maioria dos ministros do Supremo comemorou muito a eleição de Lula. Diziam que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro, completou. Segundo Bolsonaro, Lula é ligado à Coreia do Norte, ao regime político de Cuba e acha que o Hamas não é terrorista. Pois é. Essas falas aqui são falas que, para o Supremo Tribunal Federal, são grandes fake news e que isso aqui vai haver uma retaliação. Aqui entra alguns pontos da chamada estratégia do Bolsonaro. Uma ala ficou assustada, falou que o Bolsonaro falou agora vai causar reação do Supremo Tribunal Federal. Porque a live que o Bolsonaro fez com os filhos, que deu uma mega, audiência, foi abafada pela ação do Alexandre de Moraes em relação ao Carlos Bolsonaro, que depois até jornais como o Poder 360, Jornal Metrópolis mesmo, questionaram a licitude dessa ação do Moraes, até porque as datas não batiam, falou que as informações eram desencontradas da decisão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então isso aí causou uma lacuna, inclusive dentro das mídias, né, das grandes mídias. Acontece que há aqui uma previsão de estratégia. Vamos entender. Depois da mega live do Bolsonaro, que contou com milhões e milhões de acessos, teve a ação do Supremo Tribunal Federal. Ou o Bolsonaro ficava naquela ou declarava literalmente uma guerra fria. Bolsonaro resolveu partir agora para uma verdadeira guerra fria contra o Supremo Tribunal Federal. Como isso está funcionando? Vamos começar com a questão da baleia Jubarte. A Polícia Federal, logo depois do imbróglio ali com Carlos Bolsonaro, um dia depois, veio e liberou ali a oitiva do Bolsonaro para que ele fosse prestar depoimento sobre ter importunado uma baleia Jubarte. Acontece que o Bolsonaro, sabendo que ele ia estar ali na região, numa cidade até pequena, São João, se eu não me engano, ele falou o seguinte: olha, vocês vão me ouvir? Beleza, eu vou estar lá, vou espalhar nas minhas redes e vou convocar as pessoas para me esperarem lá. Acontece que milhares de pessoas já tinham posicionado ali, inclusive nas redes sociais: eu vou estar lá. Isso ia causar um conflito muito grande com a Polícia Federal. A Polícia Federal recuou, falou: não, nós não vamos fazer oitivo aqui, vamos fazer oitivo em outro lugar, talvez em Brasília. Então, teve um recuo da Polícia Federal. Mesmo assim, o Bolsonaro manteve a manifestação que vai acontecer, ao que me parece, no dia 7, né? Vai manter essa manifestação e Bolsonaro vai estar lá no local. Ontem, o Bolsonaro teve no velório do policial, que lá na região de Santos. Isso também é uma afronta direta ao governo. Era papel do presidente da República estar lá, e não de um ex-presidente. Mostrou uma sinalização de que está do lado da polícia militar. E, por último, o Bolsonaro utilizou uma mega estratégia, que é essa live com esse português. Porque essa live vai repercutir, como já está repercutindo, em jornais europeus, inclusive jornais portugueses. Acontece que, se houver uma retaliação agora, o mesmo repórter português vai levar essa denúncia não aqui dentro do Brasil, mas lá na Europa. E aí Bolsonaro aposta que a repercussão de uma possível retaliação por causa dessa live, das falas dele nessa live, lá na Europa, poderia ter uma repercussão muito negativa. Então, é uma aposta do Bolsonaro em relação a essa situação. Então, assim, dentro dessa guerra fria ideológica, essa ala estrategista da política fala que o Bolsonaro teve que partir para a Guerra Fria. Agora ele vai partir para a Guerra Fria
falou coisas que durante um ano aí ele está evitando falar, ele está mais acometido, está mais calado, está preocupando em não entrar em temas nebulosos como esses, mas agora parece que ele resolveu entrar para a Guerra Fria mesmo, abrir a boca e partir para cima. Pois é. Na sua opinião, coloca seu comentário aí. Acha que o Bolsonaro faz bem, está acertando, vai falar mais, vai discutir mais, até porque ele precisa chamar aqui pessoas para a eleição de 2024. Ele precisa mostrar, sabe, uma sintonia maior com aquela indignação que o eleitor bolsonarista tem. E outra questão, eu começo a entender agora que o Bolsonaro já está começando a querer que o STF venha para cima mesmo. Porque assim, o discurso de perseguição começa a ganhar mais corpo, começa a ganhar uma maior definição. E isso tudo faz parte da estratégia política. Meu papel aqui, como comentarista político, é tentar desenhar essa estrutura da política aqui para vocês. Enfim, ficou até o final do vídeo? Concorda comigo ou discorda? Acha que o Bolsonaro ter ido para essa live, depois do que aconteceu com relação à live que ele fez com os filhos, uma busca e apreensão contra o seu filho, a intimação da Polícia Federal contra a questão da baleia. Agora o Bolsonaro faz uma outra live com questão internacional, repercussão internacional, e fala palavras que ele não teve coragem de falar na primeira, só para deixar claro. Você acha que é uma estratégia de Guerra Fria que o Bolsonaro passa a assumir agora e, tipo assim, abriu o peito e falou, se o STF vir, eu vou aqui mostrar que é perseguição? Ou você acha que não, que foi ali um descuido do Bolsonaro em ter participado da live? Seu comentário é importante, vamos ver se a gente está em sintonia aqui no nosso ponto de vista, tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se Deus nos permitir, amanhã de manhã a gente está aqui batendo mais um papo. Grande abraço.